Eu vi homens de fé ruírem, mas o que Ricardo fez, poucos ousariam contar. Em 12 anos roteirizando histórias de virada, eu aprendi que a maior cegueira mora na luz que achamos ter. Hoje, revelo como um ex-pastor, cego pelo poder, encontrou sua salvação onde menos esperava, nos olhos de uma faxineira católica e na voz de um santo que ele jurava desprezar. O ar na periferia de São Paulo era pesado. Um cheiro de asfalto quente e terra molhada subia dos bueiros, misturado ao barulho constante das buzinas distantes. Desde menino, a alma de Ricardo carregava um peso invisível. Ele não sabia de onde vinha. Só sentia uma dor silenciosa. Ela moldou cada passo seu. A casa apertada, as paredes finas, o som abafado das brigas dos vizinhos. Tudo parecia amplificar aquela sensação de vazio. Ele passava horas ajoelhado, não buscando paz, mas uma conexão que nunca vinha. Apenas um formigamento incômodo. Começava nas pontas dos dedos, subia pelos braços. Era como se a energia se esvaísse. Ou talvez, como se algo tentasse romper uma barreira. Aquela sensação se tornou um estranho companheiro, sempre presente. Ricardo acreditava que precisava ser perfeito, infalível, para merecer o que os outros pareciam ter: o respeito, a admiração. Aquele formigamento era um lembrete constante de sua falha. Um pequeno alarme interno. Ele tentava ignorar, mas ele estava lá, como um relógio que atrasa sempre, um ponteiro que não segue o tempo normal. Ele tinha um ritual. Antes de dormir, olhava para o espelho, procurava qualquer falha, qualquer sinal de fraqueza. Uma vez, viu uma rachadura minúscula no canto do espelho. Não era na imagem dele, era no próprio vidro. Uma linha fina, quase imperceptível. Aquilo o gelou por dentro, um calafrio estranho. Era um mau presságio? Ele se perguntava. Mas logo afastou o pensamento. Bobagem, sussurrou para si mesmo. Aquele espelho nunca mais foi o mesmo. Sua imagem ali parecia sempre um pouco quebrada. Aquela rachadura se tornou um gatilho, um sintoma físico. O formigamento se intensificou. Não era só nas mãos. Agora subia, um peso no peito, como uma pedra fria. Ele sentia o coração apertado, um zumbido agudo, constantemente em seus ouvidos. Ninguém mais ouvia, só ele. Às vezes, sentia uma tontura súbita, pequenos tropeços, quase quedas. O chão parecia se mover sob seus pés. A realidade perdia as bordas. O silêncio era ensurdecedor. Não o silêncio da paz, mas um silêncio que soava, como um eco distante. O tempo parecia elástico. Minutos viravam horas. Horas se arrastavam. Eu estava perdendo o controle. Eu me questionava. Respirava fundo. O ar pesado da periferia agora parecia entrar em seus pulmões, carregado de uma névoa densa, um cheiro forte, de incenso queimado e mofo antigo. Pairava no ar, mesmo onde não havia incenso. Uma temperatura fria, inexplicável, que vinha de dentro, sem queimar por fora. A textura das roupas parecia áspera. Cada tecido, cada toque, era uma urgência estranha, uma pressão invisível, que o empurrava para um abismo. Você já sentiu essa sensação? De ser puxado para algo que não entende? Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Ele começou a notar coisas, pequenas cenas, pessoas comuns, na igreja, nos cultos, nos sermões, vidas sendo vividas, mas algo estava errado. O fervor, a devoção, pareciam vazios, um comunicador querido, um líder confiante. Todos falavam de fé, mas ele sentiu o cheiro do orgulho, subindo como fumaça, uma idolatria silenciosa, ao poder, à imagem, ao sucesso. Não a Deus, era um engano, um véu que cobria tudo, e ele estava no centro, sem perceber ou sem querer ver. Ele achava que controlava tudo,
Mas o controle era uma ilusão perigosa. Ele achava que controlava tudo, mas o controle era uma ilusão perigosa. Eu o via. Todos o viam. Mas ninguém falava. Ninguém ousava. O ar ficava mais pesado, como um cobertor molhado. Foi então que ela apareceu. Maria. Uma mulher simples, com as mãos marcadas pelo trabalho. O uniforme azul desbotado. Cheirava a sabão em pó. E a algo mais. Uma quietude. Uma paz estranha. Ela era faxineira. Cuidava da limpeza da igreja, dos corredores, dos banheiros. Eu a observava. Ela nunca falava muito. Apenas o essencial. Seu olhar era sempre sereno. Mesmo quando Ricardo a chamava para repreendê-la por alguma coisa que só ele via como erro. Ricardo a tratava com desprezo, quase como se ela não existisse, ou pior, como se a presença dela o incomodasse. A fé dela, católica, era um espinho em seus olhos. Ele sentia o cheiro do incenso, que às vezes vinha dela, um aroma fraco, mas que para ele era uma afronta, a cada mancha, a cada poeira. Ele via um motivo para humilhá-la, para reafirmar seu poder, sua autoridade. Ele sentia um prazer doentio em ver a cabeça dela baixa. Um dia aconteceu algo. Ele a pegou, rezando baixinho, perto de uma imagem de Santo Antônio, um pequeno santo de madeira, que ela trazia escondido na bolsa. Ricardo explodiu. A voz dele ecoou pelos corredores vazios como um trovão. Ele a acusou de idolatria, de desrespeito, de trazer crendices para o templo. A vergonha que ele queria imprimir nela era quase palpável. Mas Maria não se encolheu. Ela apenas levantou os olhos. Os olhos dela tinham uma luz que ele nunca tinha visto. Pastor, ela disse, a voz mansa, como um sussurro, mas firme. O Senhor busca a Deus, no poder, na palavra perfeita. Mas Deus mora na compaixão, no perdão, no amor que não julga. As palavras dela não tinham raiva, não tinham acusação, apenas uma compaixão que ele não compreendia. Ele sentiu um choque, como uma descarga elétrica. As palavras dela cutucaram algo profundo dentro dele. Você já ouviu uma verdade que te pegou de surpresa? Se isso te fez parar, comenta agora. Abre meus olhos. Aquele choque rapidamente virou fúria, a fúria cega, que ele conhecia bem. Ele não podia aceitar aquilo, aquela mulher, aquela faxineira o confrontando. Com sua fé simples, ele a demitiu. Naquele mesmo instante, sem hesitar, alegou insubordinação. Disse que ela era uma má influência, que não servia mais ali. A imagem dela, saindo em silêncio, com a bolsa na mão, e aquele pequeno santo permaneceu ali, gravada em sua mente. Mas a imagem dos olhos dela, a voz mansa, as palavras. Elas ecoavam, dentro dele, como um sino que não parava de tocar. Naquela noite, a fúria deu lugar a uma rachadura profunda em sua alma. Não era a rachadura do espelho, era algo muito maior, um abismo que se abria, devagar, dentro de si. O formigamento nas mãos voltou com força. Agora, não era apenas o incômodo. Era uma dor que irradiava do peito para todo o corpo. Ele não sabia que aquela seria a noite do grande encontro com Santo Antônio. O sono não vinha. O quarto parecia gelado, mesmo com o cobertor pesado. O cheiro de incenso, que antes vinha de Maria, agora parecia vir de suas próprias narinas. Ele virava de um lado para o outro, a mente a mil, repassando a cena, as palavras dela, a calma dela, contrastando com sua própria tempestade. Ele fechou os olhos e foi então que o sonho começou. Um sonho vívido, com cores fortes e uma presença que preencheu o ambiente. Ele sonhou com Santo Antônio, não como uma figura de poder, imponente, como ele esperava, mas como um homem simples, vestindo um hábito marrom, os pés descalços, no chão de terra batida, o rosto tranquilo,
sereno. Ele segurava um lírio branco na mão esquerda e no braço direito um menino que o olhava com curiosidade e ternura. O santo virou o olhar para Ricardo. Os olhos dele tinham a mesma compaixão que ele vira nos olhos de Dona Maria. Um olhar que via além das máscaras, além do orgulho, direto na alma. A voz de seu pai, a doutrina rígida, a necessidade de controle, tudo isso brigava em sua mente com a imagem da humildade de Maria e daquele santo que ele renegava, que ele desprezava. Uma batalha interna, silenciosa, mas estrondosa. Ele sentia o peso de anos de certezas desmoronando, como uma parede antiga. As paredes de sua fé que ele construíra com tanto esforço estavam rachando. Ele estava perdendo o controle de novo. O que seria dele sem o púlpito, sem a estrutura? Que o definia? Eu me perguntava, ele se perguntava, onde estava Deus? Naquele momento de desespero, onde estava a verdade? Ele precisava de uma resposta, desesperadamente, sem o púlpito, sem a estrutura. Que o definia? Ricardo se viu nu, diante de sua própria dor. Um frio subiu pela espinha. Não era o frio da noite, mas um gelo que vinha de dentro. Sua mente, um campo de batalha, onde as vozes brigavam. A voz de seu pai ecoava, dura, firme. Fraqueza é pecado, Ricardo. Controle-se. O cheiro de incenso, que antes vinha de Maria, agora se misturava com o cheiro de mofo das suas próprias memórias. Um odor sufocante. Ele se sentia exposto, vulnerável, como nunca antes. O formigamento nas mãos virou uma queimação, uma brasa viva no centro do peito. Ele tentou se agarrar às velhas certezas, ao poder que ele acreditava ter, mas elas escorriam como areia fina pelos dedos. A imagem de Santo Antônio, com o lírio, com o menino, permanecia serena, contrastando com o caos interior. Uma sombra se formou no canto do quarto, no canto da mente. Não era física, era uma presença, um acusador, sem rosto, sem voz, mas cujas palavras eram as suas próprias. As palavras que ele usou contra Maria. Idolatria, crendice, desrespeito. Agora elas voltavam, como bumerangues afiados, cortando sua própria carne. Ele tentava se defender, mas não havia defesa. Não havia púlpito para se esconder. A umidade do quarto parecia condensar em seu corpo, fazendo-o suar frio. Ele viu a rachadura, não no espelho, mas na sua própria alma. A mesma rachadura que ele vira no vidro, anos atrás. Agora era real e profunda, revelando um vazio. Um buraco escuro, que ele tentava preencher, com poder, com controle, com a admiração alheia. Ele acreditava ser infalível, perfeito, mas era um engano, uma mentira que ele contava a si mesmo, todos os dias. Se você entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. A imagem de Maria voltou. Não a Maria humilhada, mas a Maria com os olhos cheios de luz, com aquela compaixão que ele não compreendia. Ele a via, não como uma faxineira, mas como um espelho que refletia. Não a fraqueza, mas a força de uma fé simples, autêntica, sem as armaduras, sem as defesas que ele tanto usava. Aquele cheiro de sabão em pó, agora, não era mais uma afronta, era um convite à pureza, à simplicidade. A dor não era um sinal de imperfeição. Ele percebeu, era um vazio, que ele tentava preencher, de forma errada, com poder, com a necessidade de ser visto como alguém acima, quando o que ele precisava era amor, humildade, conexão verdadeira. Ele não era um impostor, não no sentido de enganar, mas alguém buscando amor no lugar errado. Um erro que custou caro, que o deixou nu diante de si mesmo, e então a voz veio, não do Santo Antônio do sonho, mas de dentro dele, uma voz que era dele, mas também não era, uma voz que carregava a doçura de Maria e a firmeza do amor. Ricardo, o café não é poder, é serviço.
A verdade não julga, ela liberta. As palavras curas e certeiras, como um bisturi, cortaram a névoa de anos de engano. Elas pesaram como uma pedra, mas também trouxeram uma leveza inexplicável. Ele entendeu. De repente, tudo se encaixou. Aquele formigamento não era falha, era um chamado. Aquele peso no peito não era doença, era o peso da alma, implorando por verdade. Ele se rendeu, soltou as rédeas do controle que ele nunca teve. O veredito pesou. Sua vida, suas ações, sua arrogância, tudo se revelou. Mas a clareza, embora dolorosa, era também libertadora. O quarto que antes parecia gelado começou a aquecer. Não por fora, mas por dentro. Uma luz suave começou a surgir, não do lado de fora da janela, mas de dentro dele. Uma consciência que continuava pesando. Mas agora era um peso diferente. Não o peso da culpa, mas o peso da responsabilidade, da verdade. Ele abriu os olhos. O sonho havia terminado, mas algo havia mudado profundamente em sua alma. Se você acredita que a consciência continua, escreva "Eu acredito". Ele precisava fazer algo, precisava agir. Aquele era só o começo. Ele abriu os olhos. O sonho havia terminado, mas o quarto ainda parecia reverberar com a voz, uma vibração suave que preenchia cada canto. O gelo de antes sumira, dando lugar a um calor morno, que vinha de dentro, de sua própria pele. As luzes miúdas do amanhecer filtravam pela cortina, pintando o chão de um cinza claro. Mas a luz maior, a que importava, estava dentro dele. Uma chama, pequena, mas viva. A consciência continuava pesando. Sim, mas era um peso diferente. Não o fardo da culpa, mas a gravidade da verdade, a responsabilidade de quem viu e não pode mais desver. O formigamento nas mãos, que antes era dor, agora era uma energia, uma prontidão para agir, para mudar. Ele sentiu o chão sob seus pés, firme, pela primeira vez em muito tempo. Era como se uma névoa densa tivesse se dissipado, deixando tudo claro, nítido. Ele se levantou, sem o ritual de antes, sem o olhar no espelho para buscar falhas. A rachadura no vidro, que um dia o gelou, agora parecia insignificante, um mero arranhão, diante da fenda que se curava dentro de sua alma. Ele sentiu o cheiro, não incenso sufocante, mas um aroma suave, de orvalho, de terra molhada, que vinha da janela, um cheiro de novo começo. Você já sentiu essa clareza? Esse cheiro de recomeço? Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Sua rotina, que antes era um cárcere de regras, começou a se desdobrar de outro jeito. A primeira mudança foi no silêncio da manhã. Ele não buscava mais a perfeição nas palavras, nas orações decoradas. Ele apenas falava do coração, em sussurros, sem a necessidade de impressionar ninguém, nem a si mesmo. Ele sentia, pela primeira vez, uma conexão real, não um formigamento, mas uma paz que se espalhava por todo o corpo. A segunda transformação foi em casa, na sua própria família. A imagem de seu pai, com a doutrina rígida que tanto o assombrou, começou a perder força. Ele entendeu que Deus não era o pai severo de sua infância, mas a compaixão que ele vira nos olhos de Maria e no sonho de Santo Antônio. O peso da expectativa que carregava desde menino diminuiu. Ele sentia a leveza do perdão, começando a brotar, primeiro para si, depois para os outros. Ele começou a observar o que consumia, não apenas comida, mas ideias, palavras. A terceira mudança foi no consumo. Ele via o excesso, a busca por mais, por poder, por status, como um vazio que nunca se preenchia. Ele trocou as leituras pesadas sobre liderança e autoridade por livros simples
sobre serviço, sobre humildade. O sabor da comida parecia mais real, mais presente, sem a ansiedade que antes o corroía. Se você precisa romper com o engano, escreve "Livra-me do engano". A quarta mudança foi na comunidade, no seu entorno. Ele havia maltratado tantos, mas a imagem de Maria era a que mais pesava. Ele sabia, precisava agir, não para recontratá-la, não para reparar o erro com dinheiro, mas para pedir perdão, para aprender a humildade que ela encarnava. Ele sentia um tremor nas mãos, mas não de medo, de uma nova coragem. Uma coragem mansa que o impulsionava para o encontro, para a verdade. Ele repassava as palavras dela. Deus mora na compaixão, no perdão. Aquela frase era um mantra que ecoava em sua mente. O cheiro de sabão em pó, que antes o irritava, agora era um convite. Simplicidade, a pureza. Ele sabia que o caminho seria longo, mas pela primeira vez ele não estava sozinho. Ele estava caminhando com uma fé autêntica, desprovida de julgamento. Uma fé que ele havia renegado por tanto tempo. A quinta transformação foi a mais profunda. Sua devoção não era mais uma performance. Não era um show para os outros. Era uma conexão íntima, uma oração que brotava do silêncio do coração. Ele se ajoelhava, agora não com um formigamento incômodo, mas com uma gratidão que aquecia a alma. Ele sentia a presença de Deus, não como um juiz severo, mas como um pai que o abraçava em sua vulnerabilidade. Ele se sentia escolhido, aceito, finalmente liberto das correntes de seu passado. Ele estava pronto para a próxima etapa, para enfrentar o que viria, para buscar Maria. Ele sabia que o caminho seria longo, que a verdade era um espelho que mostrava as próprias manchas. Mas pela primeira vez, ele não estava sozinho. Aquele calor morno em seu peito era a prova de uma presença que o guiava. Para o encontro, para a verdade, o cheiro de orvalho da janela se misturava com uma leve fragrância de lírios, quase imperceptível, uma micro-recompensa para a alma, que começava a florescer. Mas mesmo com a nova coragem, havia o medo, um nó na garganta que impedia a fala. Como buscar Maria? Como olhar nos olhos dela? Depois de tanta humilhação, aquele peso, que não era mais culpa, mas responsabilidade, era real. Ele sentia o suor frio escorrer pela nuca. Mesmo com o dia amanhecendo, o sol já subia, trazendo um calor úmido, que prometia um dia quente na cidade. Ele vestiu uma roupa simples, não o terno que usava para o púlpito, mas uma camisa de algodão e uma calça jeans. As texturas pareciam diferentes, mais macias, mais reais, sem a rigidez que ele tanto amava. Ele sentiu o peso do celular no bolso, uma ferramenta que antes usava para controlar, agora para se conectar. Uma nova passagem, um novo começo. Ele saiu de casa. As ruas da periferia estavam despertando. O barulho dos ônibus, das pessoas indo trabalhar, o cheiro de pão fresco e café coado, vindo das padarias. Tudo parecia mais intenso, mais vivo. Não era mais o ar pesado de antes. Era o ar da vida, em sua crueza, em sua beleza. Ele caminhava sem um plano exato, apenas com a certeza de que precisava ir. Precisava encontrar Maria. A cada passo, ele revivia a cena, os olhos dela, a voz mansa. Pastor, a fé não é poder, é serviço. Aquelas palavras eram um leitmotiv que ressoava em sua mente. E se assim como Ricardo, você também estiver carregando um peso invisível, preso em crenças que te afastam do verdadeiro amor, e se o milagre que você busca estiver na humildade de um gesto, na compaixão de um olhar, se isso cutucou algo em você, escreva agora: quero a verdade. Ele pensou no orgulho que o cegou, que o fez julgar e humilhar.
ele pensou em si mesmo, no homem que ele se tornou e no homem que ele queria ser. A dualidade era tônica, a ternura da compaixão, brigando com o juízo severo que ele impunha a si mesmo e aos outros. Ele parou, respirou fundo. O cheiro de fumaça de uma casa vizinha se misturava com o cheiro de vida. Ele se viu em um espelho interno, não o espelho quebrado de sua casa, mas o espelho que refletia a verdade nua e crua. Ele via o engano, a idolatria ao poder, ao status, que ele havia cultivado por tanto tempo. Ele sentiu o chão sob seus pés, firme, mas a alma estava em terra movediça. A cada memória, um pequeno abalo, um tremor que vinha de dentro. Ele sabia que precisava romper com aquele ciclo, com aquela mentira que ele contava a si mesmo e aos outros. A voz de Santo Antônio do sonho voltou, não com um estrondo, mas com um sussurro. Humildade, serviço, amor, as frases martelo. De novo, reordenando tudo, a clareza dizia a ele que o orgulho era uma prisão, uma cela fria e escura. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta, o orgulho cega. Ele seguiu em frente. O sol já estava alto. O calor aumentava. Mas a temperatura dentro dele era de uma paz crescente. Uma paz que ele nunca havia sentido. Sem as defesas, sem as armaduras. Ele estava vulnerável e, paradoxalmente, forte. Ele sabia que o caminho para Maria era o caminho para si mesmo, para a sua própria redenção. Ele precisava se render totalmente àquela nova verdade, àquela nova fé. Não a fé rígida de seu pai, mas a fé compassiva, que ele vira nos olhos de Maria. E no sonho de Santo Antônio, ele sentiu o vento em seu rosto, um vento que trazia o cheiro do mar, distante. Uma promessa de horizonte, de algo maior que o esperava. Aquele era o momento de uma decisão inadiável. Ele parou no meio da calçada. O barulho da cidade diminuiu, até sumir. Em sua mente, ele fechou os olhos e falou, não para o céu, não para o vazio, mas para dentro de si, para aquela presença que o guiava. Deus, ou me rendo, eu aceito. A verdade, que me liberta, eu escolho. O amor, a humildade, o serviço. As palavras curas, sinceras, eram um novo começo, uma oração que vinha da alma. Se decide mudar hoje, comenta. Novo começo. Ele estava pronto para o próximo passo, para o reencontro, que mudaria tudo. Ele chegou na rua dela. Uma rua simples. Casas coloridas. Cheiro de comida caseira, vindo das janelas abertas. Ele sentiu um nó na garganta. O peso da responsabilidade. Era quase insuportável. Mas o calor no peito, a chama pequena, mas viva, o impulsionava. Ele tocou a campainha. As mãos tremiam, não de medo, mas de uma entrega total. Maria abriu a porta. Os olhos dela ainda tinham a mesma luz, a mesma compaixão, que ele vira naquele dia, na igreja. Ela não demonstrou surpresa ou raiva, apenas uma quietude, que o desarmou. Ele não sabia o que dizer. As palavras, que antes vinham tão fáceis, agora pareciam presas na sua garganta. Ele respirou fundo. O cheiro de sabão em pó de novo, mas agora era um cheiro de paz. Dona Maria, ele começou, a voz embargada, quase um sussurro. Eu vim não para recontratá-la, eu vim para pedir perdão. As palavras saíram, pesadas, mas verdadeiras. Ele sentiu um alívio imediato, como se um fardo de anos tivesse sido tirado de seus ombros. As lágrimas que ele segurou por tanto tempo começaram a rolar, quentes pelo rosto. Maria apenas acenou com a cabeça, um gesto simples, mas que para ele significava o mundo. O senhor buscou a Deus no lugar errado, ela disse, a voz mansa, como um bálsamo. Mas ele sempre esteve lá,
na compaixão, no amor, no perdão. As palavras dela não tinham raiva, não tinham julgamento. Apenas a verdade que ele precisava ouvir, que ele precisava sentir. Naquele momento, ele entendeu. Sua queda não foi um fracasso. Foi um desvio necessário, um caminho tortuoso que o levou ao verdadeiro encontro com a fé, com a humildade. O milagre de Santo Antônio não foi externo, não foi uma aparição grandiosa, mas a capacidade de Maria de manter a fé, a compaixão que se tornou um espelho vivo para ele, um espelho que refletia a luz que ele havia perdido. Sua dor, aquele vazio que ele tentava preencher, com poder, com controle, não era um sinal de imperfeição. Era um vazio que precisava de amor, de humildade. Ele não era um impostor. Não, ele era alguém buscando amor no lugar errado. E Maria, com sua fé simples, com seu pequeno santo na bolsa, mostrou a ele o caminho de volta. Ele se reconectou com uma fé autêntica, desprovida de julgamento, onde Deus não era o pai severo de sua infância, mas a compaixão que ele viu nos olhos de Maria e no sonho de Santo Antônio. Ele se sentiu escolhido, em sua vulnerabilidade, aceito, finalmente liberto das correntes de seu passado. O peso sumiu, deu lugar a uma leveza, um calor que irradiava de dentro para fora. Se você está comigo até aqui, diga, a verdade liberta. A história de Ricardo é um testemunho de que os milagres de Santo Antônio contados aqui, no canal Santo Antônio Milagres, não são apenas para os devotos tradicionais, mas para qualquer coração que se abre à verdadeira fé e compaixão. Ele aprendeu que a força não está no poder, mas no serviço, não na arrogância, mas na humildade. A vida dele nunca mais foi a mesma. E se assim como Ricardo, você também estiver carregando um peso invisível, preso em crenças que te afastam do verdadeiro amor, e se o milagre que você busca estiver na humildade de um gesto, na compaixão de um olhar, na voz silenciosa de um santo que ouve os corações quebrados, se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Eu te convido a fazer um ato de decisão, agora, comigo. Diga em voz alta ou em seu coração: Deus, eu me abro à sua compaixão. Eu escolho a humildade, o serviço. Eu renuncio ao orgulho e ao engano que me afastam de ti e do próximo. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Amanhã de manhã, faça 4 coisas simples. Primeiro, leia um trecho do Evangelho de Lucas sobre a humildade. Segundo, faça uma atitude de serviço para alguém que você maltrata ou ignora. Terceiro, renuncie a uma coisa que alimenta seu orgulho. Quarto, procure uma pessoa que você precisa perdoar ou pedir perdão. A jornada de Ricardo é a prova de que a luz da verdade pode chegar nos lugares mais inesperados, nos corações mais duros. E se você valoriza relatos sem maquiagem, relatos que transformam, inscreva-se para caminhar comigo aqui no Santo Antônio Milagres. Compartilhe essa história com alguém que precisa de um milagre. No próximo vídeo, eu vou te contar como a oração de um pai trouxe de volta um filho perdido, de um jeito que ninguém esperava.